A micro-região aqui da região de Teutônia, nós vamos atender já com projetos já encaminhados, Colinas, Imigrante, Poço das Antas, Westfália. O empresário Ângelo Fontana assumiu a liderança da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari no ano em que a entidade empresarial regional completa 2 décadas de atuação. Ângelo Fontana imaginou que seria um desafio assim quando aceitou assumir então a SIC VT? Bom, primeiro é uma satisfação a gente estar à frente de uma entidade com tanta capilaridade e tanta importância para a região do Vale, né? Uma entidade que prima em unir as demais entidades co-irmãs, junto com o poder público, pensando no desenvolvimento coletivo e organizado da nossa região. Sem dúvida, o desafio de assumir essa entidade nesse ano, nesse período que a gente sofreu por 13 pesadas cheias, foi muito desafiador, mas em compensação, o pós, né, a ressaca, quando vem a ressaca desses episódios, a gente vê a força de vontade, o espírito construtivo que a nossa população tem. E isso é inspirador, isso que é inspirador. Uma mobilização muito grande, né, com o governo do estado, nessa fase difícil, né, que o Vale enfrentou. Na realidade, a gente vê o Vale todo funcionando como um espaço de recuperação bastante importante, mas também junto à nossa entidade ela buscou um protagonismo forte, não só aqui regional, mas também no estado e conseguiu, junto com outras entidades, como eu disse, com o poder público, conseguimos grandes obras e grande atenção para poder, digamos, fazer essa reconstrução que ela ainda não terminou, tanto tá que a gente está encarando uma segunda fase de obras que a SIC está liderando, né? Aproveitando essa deixa, né, da segunda fase do Reconstrói RS, alguns municípios da micro-região devem ser contemplados? Sem dúvida. É importante a gente contextualizar um pouco, né? Nós fizemos a primeira fase das obras de reconstrução, que envolveram a construção de 10 pontes, onde nós tínhamos uma limitação de tamanho de ponte, né? E também eram só 10 pontes, então a gente conseguiu atender só 10 municípios, né? E ele envolveu uma parte de municípios da região alta e uma parte da região baixa. Nessa segunda fase, como é que ela surge? Pelo nosso grande desempenho, pelo nosso trabalho executado com as 10 pontes, prestação de conta, o prazo de execução, todos os fatores que envolveram as obras, o Reconstrói RS nos chamou e nos deu a oportunidade de fazer essa segunda etapa. Essa segunda etapa, acredito que nós vamos atingir talvez até 30 milhões em obra. Mas nós estamos com menos limitação, ou seja, nós conseguimos atender vários tipos de obra, pontes. Quais são elas? Sim, a predominância do levantamento que a gente já tem e já tem encaminhado projetos, a maioria já está na nossa mão, é pontes em primeiro lugar, canalização urbana, né? Canalizações que no decorrer das chuvas a tubulação não venceu dentro dos municípios e causou um problema de cheia, e contenção de encostas. Essas são as 3 prioridades mais importantes. Envolveu agora, a gente visitou os 37 municípios que compõem a região do Vale do Taquari, e nós temos, assim, tanto na região alta como na região baixa, uma distribuição muito grande de obras, sendo que, digamos, a micro-região aqui da região de Teutônia, nós vamos atender já com projetos já encaminhados, Colinas, Imigrante, Poço das Antas, Westfália. Infelizmente, por enquanto, Estrela e Teutônia, nós não vamos conseguir atender. Por quê? Porque eles apresentaram uns projetos com valores muito elevados, né? E o Reconstrói está nos dando a oportunidade de fazer na segunda etapa obras que envolvam até R$1 milhão, né? Sendo que, se atingir esse valor, o Reconstrói
doa 70%, ou seja, entra com 70% do valor da obra, e as comunidades, junto com as prefeituras, entram com 30%. Acima disso, até 2 milhões, 2 milhões e 200, tem a possibilidade de a gente fazer com as prefeituras obras entrando com 50%. Mas a gente, por enquanto, não está trabalhando nessa hipótese, porque o volume de obras até 1 milhão é muito grande e a gente tem uma limitação de pessoal e de tempo para poder administrar e cuidar de todas essas obras. Importante isso, mas eu quero falar agora também sobre a questão do programa de concessão de rodovias, né? Tu vem destacando também a importância da micro-região de Teutônia, né? Ser incluída. De que forma isso, Ângelo, que a SIC-VT está trabalhando? Bom, na SIC nós temos uma diretoria bastante ativa e a gente, em função da oportunidade que surgiu do projeto das pontes, né, e a volta do trabalho da concessão do Bloco 2, a gente dividiu a equipe de diretores, porque nós trabalhamos de forma voluntária, ou seja, o nosso tempo ele também tem um limite, né? Nós dividimos uma turma para cuidar das obras, onde eu estou mais envolvido, né? E a turma que está cuidando dos projetos de concessão, do anel viário, que é um projeto a ser trabalhado entre Lajeado e Estrela, Ponte, Cruzeiro do Sul, Estrela, eles vêm trabalhando já desde a primeira etapa de negociação da concessão, no primeiro governo do Eduardo Leite, né? Já há 4 anos, né? O grupo vem se reunindo, né? Então essa turma que já estava unida com outras entidades, como o Codevat, com a Anturvales, muito também um relacionamento, na época, um pouco tumultuado com o poder público, alguns municípios aqui da região, nós conseguimos fazer um protagonismo forte junto ao governo de diálogo. Então, esse grupo que vem já 4, 5 anos trabalhando, segue trabalhando, e o nosso foco é sempre dialogar, não fechar portas. E pensar em toda a região, né? Conectar. E sim, eu tenho até, junto aos meus colegas, corrigido, porque às vezes até entre eles acontece, nós temos que falar na concessão da 130, da 129, a concessão do Bloco 2 ela vai até Erechim, ela começa em Venâncio Aires, vai até Erechim, depois ela vem de Estrela a Garibaldi e tem a Via Láctea. Essa é a concessão do Bloco 2, não é concessão para Lajeado, para Arroio do Meio, para Encantado. Então, mesmo para os munícipes, né, que acompanham, que está nesse grande diálogo, aprova, não aprova, sim e não, nós temos que pensar que as estradas, elas são, esse projeto ele é muito mais amplo. Talvez se fosse corrigir alguma coisa, eu diria que talvez o bloco de Guaporé para cima podia ser outro, mas isso não está no contexto da atual discussão, né? Nós temos que pensar no todo. Certo, obrigada, Ângelo, mas para encerrar eu queria que você falasse um pouquinho da importância do trabalho da entidade regional, destacando principalmente a SIC Teutônia, né, que é um exemplo de representatividade aqui na região, uma entidade muito forte, né, bem representada. Como é esse trabalho SIC-VT com as entidades e principalmente destacando a importância da SIC Teutônia? Bom, as entidades nós temos dentro da nossa composição, né? Quem forma a SIC são 20 ACIs e CDLs, né? E nós temos destaque em algumas por causa da sua estrutura, né? Como a SIC Teutônia, a CIL aqui de Lajeado, a CID Encantado, a Cassis de Estrela, né, e Arroio do Meio. Então, nós temos várias entidades bastante importantes, mas a SIC Teutônia, ela nos emprestou, né, ou cedeu o trabalho do Ivandro, que foi meu antecessor na presidência da SIC, né, o próprio Renato Scheffler, que liderou várias vezes como presidente integrado à SIC Vale do Taquari e hoje membro do conselho da Federação, né? Ele foi também vice-presidente por alguns anos. Regional. Então o que acontece? As entidades, todas elas emprestam algum material humano, algum líder, né? De forma voluntária a também fazer esse nosso trabalho.
A própria diretoria da SIC hoje ela contempla vários municípios, né? Muito bem, muito obrigada. Foi um prazer ter conversado contigo, então. Obrigada e sucesso, então, para a entidade que completa 2 décadas de atuação. Queremos, como complemento, considerar que a comemoração dos 20 anos da SIC, ele não se resume na data do aniversário. A data foi agora dia 23, né? De junho, mas nós queremos nesse ano fazer uma entrega muito grande, que são essas outras etapas de obra, que é a parte da nossa contribuição na reconstrução desse grande vale que nos orgulha muito e tem muito a crescer ainda.